Olá, eu sou o Jason Vasques e apresento o resumo da minha tese de doutorado intitulada Maturação, Desempenho e Análise de Redes, Novas Perspectivas na Identificação de Talentos Motores no Polo Aquático. Fui orientado pelo professor Dr. Flávio Antônio de Souza Castro. A tese de doutorado faz parte do programa de pós-graduação em Ciências do Movimento Humano da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Este trabalho também pertence ao grupo de pesquisa em esportes aquáticos. Então, a apresentação ela foi organizada com uma introdução geral, com contexto, lacunas e objetivos da tese, e os objetivos específicos divididos em 3 artigos. Artigo 1, revisão bibliométrica sobre talento. Artigo 2, talento motor no polo aquático, na perspectiva das análises de redes. E artigo 3, talento motor no polo aquático, antropometria, pico de velocidade do crescimento e teste de desempenho. E as considerações finais, com implicações e perspectivas. Então, entendendo o polo aquático, é um esporte intermitente, com alta demanda física, técnica, tática. A literatura indica que a formação de um jogador de bom nível técnico dura aproximadamente 10 anos, ou seja, a iniciação nas grandes potências mundiais ela ocorre antes mesmo dos 10 anos de idade, com este atleta despontando como um atleta maduro por volta dos 20 anos de idade. Então, destaque para ações no jogo como saltos, rotações, giros, travagens, trocas de direção e sentidos de nado, as técnicas de manejo da bola, como domínio, passes curtos, longos, arremessos, e o conhecimento tático-técnico, que é a gestão do espaço, tanto na fase ofensiva quanto na fase defensiva, com superioridade numérica temporal e inferioridade numérica temporal. Então, a identificação de talentos, ela pode ser entendida como uma estratégia interessante para a formação de equipes competitivas, para o fortalecimento de ligas, para o próprio crescimento e desenvolvimento do polo aquático, e não somente a formação de equipes competitivas, mas o desenvolvimento desses jovens atletas. Então, partindo do pressuposto de que talento não é inato, mas ele é dinâmico e multifacetado, o objetivo da tese foi discutir a identificação de talentos motores no polo aquático. Então, partindo do pressuposto que o talento não é inato e estático, mas multifacetado e dinâmico, desenvolvido ao longo da vida, o principal desafio está na transição de abordagens subjetivas para abordagens mais objetivas, com informações, com riqueza de detalhes sobre o desempenho de cada atleta. Então, os fatores determinantes para a identificação de talentos motores, aspectos físico-motores, antropométricos, como capacidade aeróbia, potência aeróbia, força, velocidade, estatura, envergadura, massa corporal, a maturação biológica, na qual interfere diretamente no desempenho esportivo, e aspectos psicológicos, níveis de motivação, níveis de estresse e burnout. O artigo 1, a revisão bibliométrica, então, os resultados, os principais resultados. Então, na figura a seguir, nós temos o número de artigos sobre o tema por país entre os anos de 1985 e 2025. Os principais países, com destaque na produção de conhecimento científico sobre o termo talento, destaque para Reino Unido, Estados Unidos, Austrália, Brasil ocupando a 9ª colocação. Na figura a seguir, os artigos de periódicos sobre o tema desde 1985. Então, no eixo horizontal nós temos os anos e no eixo vertical o volume. Então, destaque para o ano de 2018, o periódico Journal of Sport Science, e destaque para o ano de 2024, com os 2 periódicos produzindo bastante conhecimento científico, como Frontiers in Sports and Active Living e também International Journal of Sport Science and Coaching. Bom, na figura a seguir, nós temos a rede de termos-chave que ilustram as complexas interconexões entre diferentes temas, agrupados em grupos distintos. Então, todos termos que, de alguma forma, possuem relação com talento. Alguns termos possuem relações mais próximas, outros nem tanto.
Os que possuem relações mais próximas formam clusters, neste caso 4 clusters, indicado em 4 cores distintas. Então, destaque para o cluster com aspectos quantitativos e demográficos, então influência da idade, data de nascimento e gênero. Cluster vermelho, ênfase nas pesquisas com desenvolvimento nas fases iniciais da vida, infância, adolescência, maturação, psicologia, treinamento. O cluster amarelo, interação entre personalidade e coaching, resiliência, determinação, trabalho em equipe, estratégias de coaching. Cluster verde, desafios de carreira, burnout, equilíbrio, vida e esporte, planejamento acadêmico. Portanto, esses resultados indicam a natureza multifacetada e interdisciplinar do talento. Os principais resultados do artigo 2, talento motor no polo aquático, na perspectiva das análises de redes, então foi feita uma análise única com todas as variáveis e todas as categorias. Então foi possível identificar as variáveis mais influentes, as que possuem mais destaque, né, nessa rede complexa. Então, destaque para a velocidade do arremesso, que indicou ser uma variável influente na rede. Lembrando, as linhas azuis representam relações positivas, as linhas avermelhadas ou vermelhas as relações negativas, e a espessura das linhas a intensidade destas relações. Então, relações positivas também entre massa corporal, pico de velocidade do crescimento, idade e força de tensão manual. Salto vertical, envergadura e altura também indicaram relações positivas. Agilidade, velocidade do nado crawl-polo ou crawl-cabeça alta e salto vertical indicou a maior magnitude negativa. Lembrando que quanto menor o tempo no teste de agilidade, melhor a performance do atleta, mais ágil este atleta é. Então, a agilidade está associada à melhor performance de salto vertical e de velocidade do nado crawl-polo. Maturação, envergadura e acurácia do arremesso também indicaram relações negativas, indicando que não necessariamente com a maturação e os ganhos de força e potência será uma consequência natural a melhora da acurácia do arremesso. Este item, esta variável, ela precisa ser treinada continuamente. Os principais resultados do estudo 3, talento motor no polo aquático, antropometria, pico de velocidade do crescimento e teste de desempenho. Inclusive este artigo, artigo 3, ele foi submetido, foi aceito, em breve será publicado na revista Gazeta Médica Italiana. Então, neste caso, foi feita uma comparação, né, entre as 3 categorias e entre as variáveis. Os primeiros resultados, então, o pico de velocidade do crescimento por faixa etária. No eixo horizontal, nós temos as categorias sub-12, 14 e 16. E no eixo vertical, o pico de velocidade do crescimento, onde 0 indica o pico de velocidade do crescimento, os números negativos indicam quanto tempo falta para este atleta ou para esta categoria atingir, né, a maturação, ou o pico de velocidade do crescimento, e os valores positivos indicam quanto tempo já passou, né, quantos anos já se passaram em que estes atletas atingiram o pico de velocidade do crescimento. Neste caso, valores esperados, sub-12 pré-pico, sub-14 passando pelo pico de velocidade do crescimento e sub-16 pós-pico. Bom, estes resultados são bem interessantes, pois nós temos ali as 3 categorias, né, o pico de velocidade do crescimento em anos, e nós temos o percentil 25 e percentil 75. Bom, percentil 75 indica os 25% melhores nos testes de cada categoria, e o percentil 25, os 25 piores nos testes em cada categoria. Reparem que no sub-12, os atletas que possuem os valores de destaque nos testes são justamente aqueles que estão mais próximos da maturação. Sub-14 possui também essa diferença, menos acentuada que no sub-12, mas ainda uma diferença significativa. Sub-16, esta diferença já praticamente inexiste, né? Então, indicando que não necessariamente os atletas do sub-12 ou do sub-14 foram os que obtiveram melhores desempenho, não necessariamente eles sejam os mais talentosos, mas talvez aqueles que estejam mais próximos da maturação.
Então, indicando que essa avaliação de identificação de talentos ela não pode ser definitiva. Bom, agora nós temos as 3 categorias, os resultados, né, dos testes. Então, altura, envergadura, massa corporal, valores esperados, de acordo com a maturação, o sub-16 apresentando valores superiores ao sub-14 e apresentando valores superiores ao sub-12. Velocidade do arremesso e força de pressão manual, da mesma forma, valores esperados, então de acordo com a maturação. A acurácia do arremesso foi um valor curioso, né, indicado nestes testes, pois o sub-12 apresentou valores superiores na acurácia do arremesso, uma porcentagem superior ao sub-14 e ao sub-16, então indicando que não necessariamente com ganhos de força e potência em função da maturação, isso vai indicar um arremesso mais eficiente. Então indica a necessidade de desenvolvimento desta variável, né, desta habilidade. Velocidade do nado crawl-polo, salto vertical e agilidade. Sub-14 e sub-16 apresentaram valores próximos e superiores à categoria sub-12. Então, esses valores eles podem ser explicados em função da maturação e também da necessidade de experiência para estes parâmetros. Altura, envergadura, massa corporal, força de pressão manual e velocidade do arremesso. Então, no momento em que nós temos a maturação como uma covariável, como se as 3 categorias estivessem no mesmo nível de maturação, ainda assim essas variáveis apresentariam ou apresentaram diferenças significativas. A identificação de talentos por score Z, então apenas uma pequena parcela dos atletas, 5 de 69 atletas, né, demonstraram desempenho superior em múltiplos parâmetros. A maioria se destacou em apenas um, indicando que os atletas estão em pleno desenvolvimento. E que a identificação de talentos baseada apenas na idade cronológica, né, é falha e pode levar a viés significativos. E a síntese dos principais achados da tese: a identificação de talentos motores do polo aquático juvenil é complexa e exige uma abordagem multifacetada e sistêmica. A revisão bibliométrica mapeou a complexidade e a natureza dinâmica do conceito de talento, destacando a necessidade de abordagens interdisciplinares. O artigo 2 indicou a análise de redes como uma inovação metodológica, né, na análise de desempenho, destaques para variáveis como velocidade do arremesso, pico de velocidade do crescimento, agilidade, velocidade do nado crawl-polo, salto vertical e acurácia negativa do arremesso, né, com envergadura e maturação. E o artigo 3 também confirmou o impacto direto da maturação do pico de velocidade do crescimento em jovens atletas. Demonstrou que certas habilidades, salto vertical, agilidade e velocidade do nado crawl-polo, se equilibram quando o pico de velocidade do crescimento é controlado. Então, evidenciou também que poucos atletas são multitalentosos em alto nível. Neste caso, atletas mais talentosos ou mais próximos da maturação. Então, esta é uma variável importante e deve ser considerada para evitar avaliações injustas. Obrigado pela atenção.